Oi, pessoas! E aí, como é que vocês estão? Vamos continuar a leitura da Bíblia? Hoje a gente vai entrar no capítulo 20, que é a ida a Troade, onde ressuscita o Eutico. Depois que cessou o tumulto, chamando Paulo aos discípulos, dizendo-lhes uma exortação, se despediu deles e pôs a caminho para ir a Macedônia. E depois de haver andado aquelas terras e de os ter exortado ali com muitas palavras, veio à Grécia, onde, havendo estado 3 meses, lhe foram armadas ciladas pelos judeus, estando ele para navegar para a Síria, e assim tomou a solução de voltar à Macedônia. Acompanhou o Sópatro de Bereia, filho de Pirro, e os de Tessalônica, Aristarco e Secundo, e Gaio Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, tendo partido adiante, nos esperaram em Troade, e nós, depois dos dias dos asmos, fizemos a vela desde Fuípos e fomos em 5 dias ter com eles a Troade, onde detivemos os 7. Ora, no primeiro dia da semana, tendo nos ajudado os discípulos a partir o pão, Paulo, que havia de fazer a jornada ao dia seguinte, disputava com eles e foi alargando o discurso até a meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos congregados. E um mancebo por nome Eutico, que estava sentado sobre uma janela, como fosse tomado de um profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando o seu discurso, vencido já do sono, caiu baixo desde o 3º andar da casa e foi levantado morto. Para socorrer o qual, havendo Paulo descido, se recostou sobre ele e, tendo-o abraçado, disse: Não vos perturbeis, porque a sua alma nela está. Subindo, partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente, até que foi de dia, e depois disso partiu. Levaram vivo ao mancebo, de quem receberam não muita pequena consolação. Ida a Mileto. Nós, porém, mantendo-nos num navio, navegamos até Asson. Nossa, essa luz está muito destacada, né, galera? Mas o foco é o áudio. Nós, porém, metendo-nos num navio, navegamos até Asson para receber ali a Paulo, pois assim o havia ele disposto, devendo fazer viagem por terra. Tendo-o ajuntado conosco em Asson, depois de o tomarmos, fomos a Mitilene, e continuando ali da nossa derrota, chegamos em seguinte dia bem de fronte de Chico, e no outro aportamos em Samos, e no dia seguinte chegamos a Mileto, porque Paulo havia determinado passar adiante de Efeso, pois não se demorar na Ásia. Apressava-se, pois o possível que lhe fosse, por celebrar em Jerusalém o dia de Pentecostes, e enviando desde Mileto a Éfeso, chamou aos anciãos da igreja. Corajosos planos de São Paulo, aos quais, depois de virem ter com ele, estando todos juntos, lhes disse: Vós sabeis desde o primeiro dia que entrei na Ásia, de que modo me tenho portado convosco por todo esse tempo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com emboscadas e com lágrimas e com tentações que me aconteceram por via das emboscadas dos judeus. Como não tenho ocultado coisa alguma de que vos podiam ser úteis, para que vô-las deixasse de anunciar e vos ensinasse publicamente dentro de vossas casas, pregando aos judeus e aos gentios a penitência para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis aqui, estou eu que, guiado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo as coisas que ali me hão de acontecer, senão que o Espírito Santo me assegura por todas as cidades, dizendo que me esperam em Jerusalém prisões e tribulações. Porém, eu nada disso temo, nem faço a minha própria vida mais preciosa, que a mim mesmo, contando que cabe a minha carreira e o mistério da palavra que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Exortação de São Paulo. E agora, eis aqui estou eu, que já sei que não tomareis mais a ver a minha face todo vós,
por entre os quais passei pregando o reino de Deus. Portanto, eu vos processo neste dia, que eu estou limpo do sangue de todos, porque eu não tenho buscado subterfúgio para vos deixar de anunciar toda a disposição de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para governadores a igreja de Deus, que ele adquiriu pelo seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha despedida, hão de entrar a vós certos lobos arrebatadores que hão de perdoar ao rebanho, e que dentre vós mesmos hão de sair homens que hão de publicar doutrinas perversas, com o intento de levarem a si muitos discípulos. Por cuja causa vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei de noite e de dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E agora eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, a aquele que é poderoso, para edificar e dar-vos herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata e nem ouro, nem vestido de nenhum, como vós mesmos sabeis, porque estas mãos me serviram para as coisas que me eram necessárias a mim e aqueles que estão comigo. E tudo vos tenho mostrado que, trabalhando todos desta maneira, convém receber enfermos e lembrar daquelas palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar que receber. Despedida. Havendo dito isto, depois de pôr em terra os seus joelhos, orou com todos eles. E entre todos se levantou um grande pranto, lançando-se ao pescoço de Paulo. O beijavam, aflitos em grande maneira, pela palavra que havia dito, que não tomariam a ver mais a sua face. E eles o conduziram a bordo. Viagem a Jerusalém. Tiro. Capítulo 21. Tendo-nos feito a vela depois do que separamos deles, fomos em direitura a Coose no dia seguinte, a Rhodes dali a Pátara. E como tivéssemos achado um navio que pesava a Fenícia, entrando nele, nos fizemos à vela. Depois de estarmos à vista de Chipre, deixamos deixando-a à esquerda, continuamos a nossa derrota para as partes da Síria e chegamos a Tiro, porque aí se havia de descarregar o navio. E como achássemos discípulos, nos detivemos ali 7 dias, os quais, inspirados pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não se subisse a Jerusalém. Passados poucos dias, tendo partido dali, íamos no nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e com seus filhos até fora da cidade. Postos de joelhos na praia, fizemos nossa oração. Tendo-nos despedidos uns dos outros, nos embarcamos, e eles voltaram para suas casas. Ptolemaida e Cesareia. Nós, porém, concluída a nossa navegação de Tiro, passamos a Ptolemaida, havendo saudado aos irmãos, e nos detivemos um dia com eles. No dia seguinte, havendo partido dali, chegamos a Cesareia. Entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha ele 4 virgens que profetavam. E como se detivéssemos ali por alguns dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Este, tendo vindo a nós, tomou a cinta de Paulo, e atando-se os pés e as mãos, disse: isso diz o Espírito Santo. Assim atarão os judeus em Jerusalém ao varão, cuja é esta cinta. Caso eu volte um pouquinho aqui, é porque eu dei uma pequena perdida. Gente, estava aqui falando sobre a chegada deles em Ptolemaida e Cesareia. E aí eu não sei se a gente já chegou em Jerusalém. Só um momento que eu tô lembrando aqui pra mim algumas histórias. Eu vou voltar então um pouco aqui até o versículo... Vou voltar até o versículo 5 do capítulo 21, tá? Só pra gente retomar e entender. Que aqui eu já sei que a gente já tinha lido. Versículo 5 do capítulo 21. E esses passados poucos dias, tendo partido ali, íamos no nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres, seus filhos, até fora da cidade. E postos de joelho na praia, fizemos a nossa oração. Tendo nos despedido uns dos outros, nos embarcamos e eles voltaram para suas casas. Ptolemaida e Cesareia. Nós, porém, concluída a nossa navegação de Tiro, passamos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, nos detivemos cada
nos detivemos um dia com eles. E no dia seguinte, havendo partido dali, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas virgens que profetavam. Como detivéssemos ali por alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Este, tendo vindo a nós, tomou a cinta de Paulo e, atando-se aos pés e às mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim atarão os judeus em Jerusalém ao varão, cuja esta é cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, nós, os que eram daquele lugar, rogamos que não fosse a Jerusalém. Então Paulo respondeu e disse: Que fazeis chorando e afligindo-me o coração? Porque eu estou aparelhado não só para ser atado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E vendo que não podíamos persuadir, não importunamos mais, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Chegada a Jerusalém. E depois destes dias, tendo-nos prevenido, subimos a Jerusalém. Alguns dos discípulos vieram também conosco desde Cesareia, os quais levavam consigo a um Mnason de Chipre, discípulo antigo, para nos hospedarmos em sua casa. Chegados que fomos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade. E no dia seguinte, foi Paulo em nossa companhia à casa de Tiago, onde se tinham congregado todos os anciãos. Havendo-os saudado, lhes contou uma por uma todas as coisas que Deus tinha obrado entre os gentios por seu ministério. Eles, porém, depois que o ouviram, engrandeceram a Deus e lhes disseram: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus são os que têm crido, e todos os zeladores da lei. E tenho ouvido dizer de ti que ensinas aos judeus que estão entre os gentios que deixem a Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar a seus filhos e nem andar segundo o seu rito. Pois, que se há de fazer? Certamente é necessário que a multidão se ajunte, porque ouvirão que tu és chegado. Faze, pois, o que te vamos a dizer. Vamos aqui, varões, votos sobre depois tomados com ele e fastos da para que cabeça. E saberão todos que é falso quando de ti ouviram, e que pelo contrário segues o teu caminho guardando a lei. E acerca daqueles que creram dentre os gentios, nós temos escrito ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, e de sangue, e de sufocado, e da fornicação. Então Paulo, depois de tomar consigo aqueles varões, purificado com eles, no seguinte dia entrou no templo, fazendo saber o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferenda para cada um deles. Tumulto no templo. Mas quando estavam a findar os 7 dias, aqueles judeus se achavam ali da Ásia, tendo-o visto no templo, amotinaram todo o povo e lhe lançaram as mãos, gritando: Varões de Israel, socorro! Este é aquele homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. E contra este lugar, até de mais a mais, meteu os gentios no templo e profanou este santo lugar. Porque tinham visto andar com ele pela cidade de Trófimo e de Éfeso, creram que Paulo o havia introduzido no templo, e se comoveu toda a cidade, e se ajuntou um grande concurso de povo. E lançando mão de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo foram fechadas as portas. Prisão de São Paulo. Procurando eles matá-lo, chegou aos ouvidos do tribuno da corte, que toda Jerusalém estava amotinada. Ele, havendo logo tomado soldados e centuriões, correu a eles, os quais, tendo visto ao tribuno e aos soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, chegando-se o tribuno, lançou mão dele e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que havia feito. Mas nessa confusão de gente, uns gritavam de uma sorte, outros de outra, como por causa do tumulto que não podia ouvir no conhecimento de coisa alguma ao certo, que mandou que o levassem à cidadela. Quando Paulo chegou às escadas, foi necessário tomarem-nos os soldados, de grande que era a violência do povo. Por grande era a aluvião que o seguia, dizendo ao gritos: mata-o! E quando começavam já a meter Paulo na cidadela, disse ao tribuno: Desejara saber se me é permitido dizer-te 2 palavras?
O qual lhe respondeu: Sabes o grego? Porventura não és tu, aquele egípcio, que os dias passados levantaste um tumulto e conduziste ao deserto 4.000 homens assassinos? Paulo lhe disse: Eu, na verdade, sou um homem judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão desta não desconhecida cidade. Mas rogo-te que me permitas falar ao povo. E quando lhe permitiu o tribuno, pondo-se Paulo em pé sobre os degraus, fez um sinal ao povo com a mão, e tendo ficado todos num grande silêncio, falou então em língua hebraica, dizendo... Capítulo 22 é o discurso de São Paulo. Varões, irmãos e padres, ouvi a razão que que presentemente vos dou de mim. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, o escutaram com o maior silêncio. E disse, eu, pelo que toca a minha pessoa, sou judeu, que nasci em Tarso da Cilícia e me criei nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador da lei, assim como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu, o que persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres a homens e mulheres, como príncipe dos sacerdotes, e todos os anciãos me dão testemunhas, dos quais, havendo também recebido cartas para os irmãos, ia a Damasceno, com o fim de trazer dali presos a Jerusalém, para que fossem castigados. Mas aconteceu que, indo eu no caminho, achando-me já perto de Damasco, à hora do meio-dia, de repente me cercou uma grande luz do céu, e caindo por terra, ouvi a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E o que falava me disse: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram sim a luz, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E então eu disse: Senhor, o que farei? E o Senhor me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e lá se te dirá tudo o que deves fazer. Como eu ficasse cego pelo intenso clarão daquela luz, e tendo sido pelos que me acompanhavam levado pela mão, cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão segundo a lei, que tinha o testemunho de todos os judeus que ali assistiam, vindo ter comigo, pondo-se-me diante, me disse: Saulo, irmão, recebe a visita. E eu, no mesmo ponto, o vi a ele. E ele me disse: O Deus de nossos pais, o Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade e visses ao justo, ouvisses a voz da sua boca, porque tu serás sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Agora, para que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava teus pecados, depois de invocar seu nome. E aconteceu que, voltando eu para Jerusalém e orando no templo, fui arrebatado fora de mim e vi ao que me dizia: Dá-te pressa e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho de mim. E eu disse: Senhor, eles mesmos sabem que eu era o que metia em cárceres e açoitava pelas sinagogas aos que criam em ti. E porquanto se derramava o sangue de Estevão, testemunha tua, eu estava presente e o consentia, e guardava os vestidos dos que o matavam. E ele me disse: Vai, porque eu te enviarei a nações de longe. Paulo, cidadão romano e tribuno. E os judeus, Paulo, cidadão romano e o tribuno. E os judeus o haviam escutado até essa palavra, mas levantaram então a sua voz, dizendo: Tira do mundo a tal homem, porque não é justo que ele viva. E como eles fizessem alaridos e arrojassem de si os seus vestidos e lançassem o pó ao ar, mandou o tribuno metê-lo na cidadela, e que o açoutassem e lhe dessem tormento, para saber que por que causa clamavam assim contra ele. Mas tendo lidado com umas... Vamos ver aqui. Mas tendo liado com umas correias, disse Paulo a um centurião que estava presente: É-vos permitido soltar um cidadão romano e que não foi condenado? Tendo ouvido isso, foi o centurião ter com o tribuno e lhe fez aviso, dizendo: Que determinas tu a fazer? Pois este homem é cidadão romano. E vindo o tribuno lhe disse:
Dize-me se tu és romano? E ele disse sim, e respondeu ao tribuno: a mim custou-me uma grande soma de dinheiro alcançar este foro de cidadão. Então lhe disse Paulo: pois eu sou de nascimento. Logo ao mesmo tempo se apartaram dele os que haviam de pôr a tormento. Também o tribuno entrou em temor depois que soube que era cidadão romano e porque tinha sido feito liar São Paulo diante do Sanedrim. E ao dia seguinte, querendo saber com mais individuação a causa que tinham os judeus para acusá-lo, o fez desatar e mandou que se juntassem os sacerdotes e todo o conselho, e, produzindo a Paulo, o apresentou diante deles. Capítulo 23. Paulo, pois pondo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, eu, até o dia de hoje, tenho portado diante de Deus com toda boa consciência. E Ananias, príncipe dos sacerdotes, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na cara. Então eu lhe disse: Paulo, Deus te ferirá a ti, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me a mim segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? E os que estavam ali disseram: tu injurias o sumo sacerdote de Deus? E disse Paulo: não sabia eu, irmãos, que é príncipe dos sacerdotes. Porque escrito está: não dirás mal do príncipe do teu povo, porque escrito está. Ixi, eu li de novo, gente, perdão. Não dirás mal do príncipe do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte era saduceus e outra de fariseus, disse em alta voz no conselho: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, acerca da esperança e da ressurreição dos mortos eu sou julgado. E quando isso disse, se moveu uma grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e se dividiu a multidão. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao mesmo tempo que os fariseus reconhecem um e outro. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns dos fariseus, altercavam, dizendo: não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se lhe falou algum espírito anjo? E como se tivesse originado daqui uma grande dissensão, temendo o tribuno que Paulo fosse a eles despedaçado, mandou que descessem os soldados e que o tirassem dentre eles e o levassem à cidadela. A visão do Senhor. E no dia seguinte, aparecendo-lhe o Senhor, lhe disse: tem constância, porque assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que também nos des em Roma. Conspiração dos judeus. Quando chegou o dia, houve alguns dos judeus que fizeram uma liga entre si e, apostados, se praguejaram dizendo que eles não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. E eram passante de 40 pessoas que tinham entrado nessa conjuração, aos quais se foram apresentar aos príncipes dos sacerdotes e os senadores e disseram: nós temos-nos obrigado por voto, sob pena de maldição, a não provarmos bocado até não matarmos Paulo. Vós, pois agora com conselho, fazeis saber ao tribuno que quereis vô-lo produza, como para verdes de tomar algum conhecimento, mas ao certo de sua causa. E nós mostraremos prestes para o matar antes que ele chegue. Mas um filho do irmão de Paulo, tendo ouvido essa conspiração, foi e entrou na cidadela. Eu dei aviso a Paulo. Então Paulo, me chamando a si dos centuriões, disse: leva este moço ao tribuno, porque tem coisa que lhe comunicar. Nessa conformidade, tomando ele consigo, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo me rogou que trouxesse eu à tua presença este moço, que tem coisa a dizer. E o tribuno, tomado pela mão, tirou parte e lhe perguntou: o que é que tens a me dizer? E ele disse: os judeus têm concentrado rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao conselho, como para verem de inquirir dele alguma coisa mais ao certo. Mas tu não o creias, porque há mais de 40 deles que lhe armam traição, que os quais jurados sobre pena de maldição, que não comerão e nem beberão, enquanto não o matarem. Para isso, já estás prestes, esperando que tu faças o que eles desejam. Então o tribuno despediu o moço, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia dado aviso disso. Chamando a 2 centuriões, lhe disse: tende prontos 200 soldados que vão até a Cesareia e 70 a cavalo, 200 lanças, desde a hora da 3ª noite. Aparelhai cavalgaduras, para que, fazendo eles montar a Paulo, o chegassem a levar com segurança ao presidente Félix, porque temeu que não se desse caso os judeus o arrebatassem e o matassem. Depois disso, fosse ele acusado como quem havia de receber dinheiro por lhe entregar, escrevendo uma carta nestes termos: carta a Félix. Cláudio Lisas ao ótimo presidente Félix, saúde.
A este homem que foi preso pelos judeus e que estava pronto para ser por eles morto, servindo eu com a tropa, o livrei tendo sabido já que é romano, e querendo saber o direito de que o acusavam, o levei ao conselho deles. Achei que ele era acusado sobre questões da lei dos mesmos, sem haver nele delito algum que merecesse de morte ou prisão. Como tivesse chegado a mim notícia das traições que eles, judeus, tinham lhe aparelhado, o remeti intimando também aos acusadores que recorram a ti, a Deus. São Paulo é conduzido a Cesareia. Os soldados, pois conforme a ordem, tinham tomado a Paulo. O levaram à noite na Antipátride, e ao dia seguinte, deixando aos de cavalo que foram com ele, voltaram para a guarnição, os quais, tendo chegado a Cesareia e depois de entregarem ao presidente a carta que levavam, apresentaram diante dele também a Paulo. Ele, porém, depois de a ler, perguntar de que província era, sabendo que era de Cilícia, ouvir-te-ei, lhe disse, quando chegarem os teus acusadores, e mandou que Paulo fosse posto em custódia no pretório de Herodes. São Paulo é acusado diante de Félix. Capítulo 24. E dali a 5 dias veio o príncipe dos sacerdotes Ananias e com alguns anciãos, com certo Tertulo orador, todos os quais compareceram ante o presidente contra Paulo. E citado Paulo, começou Tertulo a acusá-lo nesses termos: como pela tua autoridade, a que nós gozamos de uma profunda paz, pela tua sábia proviência, se tem emendado muitos abusos. Nós o reconhecemos em todo tempo e lugar. Ótimo, Félix, com a devida ação de graças. Mas por te não ter suspenso muito tempo, rogo-te que ouças com a tua equidade ordinária e que te vamos a dizer em breves palavras. Nós temos achado que este homem é pestífero e que todo mundo excita sedições entre todos os judeus e que é sediciosa a seita dos nazarenos e que também tentou profanar o templo de maneira que depois de preso quisemos julgar segundo a nossa lei. Mas sobrevindo ao tribuno Lísias, ele nolo tirou das mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem a comparecer diante de ti. Dele poderás tu mesmo, julgando, tomar conhecimento de todas essas coisas de que nós o acusamos. E também os judeus acrescentaram, dizendo ser isso assim. Defesa de São Paulo. Mas Paulo, tendo o presidente feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que tu és juiz dessa nação muitos anos há, com bom ânimo satisfarei por mim. Tu podes facilmente saber que não há mais do que 12 dias que eu cheguei a Jerusalém a fazer a minha adoração, e nem me acharam no templo disputando com algum e nem fazendo concurso de gente, nem nas sinagogas e nem na cidade, nem te podem provar as coisas de que agora me acusam. Porém confesso isso diante de ti, segundo a seita que eles chamam de heresia, sirvo ao meu Pai e Deus, crendo todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, tendo a esperança em Deus. Com eles mesmos também esperam, e não há de haver ressurreição dos justos e dos pecadores. Aliás, que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso, procuro sempre a minha consciência sem tropeço diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos, vim a minha gente fazer esmolas, oferendas e votos. Nisso me acharam purificado no templo, não com turba nem com tumulto. Estes foram os judeus da Ásia que deviam comparecer diante de ti e acusaram-me se tivessem alguma coisa contra mim. E acusar-me se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que acharam em mim alguma maldade quando eu compareci em conselho. Se não, só dessas palavras que proferi em alta voz, estando no meio deles, eu hoje pois sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Adiamento do processo. Félix, porém, que sabia perfeitissimamente as coisas deste caminho, os remeteu para outro tempo, dizendo: quando vier tribuno Lísias, então vos ouvirei. Mandou a um centurião que o tivesse em custódia, mas sem tanto aperto, sem proibir os que os seus servissem. E passado alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, chamou a Paulo e o esteve ouvindo falar da fé que há em Jesus Cristo. Mas como Paulo lhe falou em tom de disputa da justiça e da castidade do juízo futuro, Félix, todo atemorizado, lhe disse:
Por ora basta, vai-te quando tiver a vagar, eu te chamarei, esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse algum dinheiro, por cuja causa, mandando-o chamar ainda repetidas vezes, se entretinha com ele. Completos, porém, 2 anos, teve Félix por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix ganhar a graça dos judeus, deixou a Paulo na prisão. Capítulo 25. Outra tentativa de matar a Paulo. Tendo, pois, chegado Festo à província, veio passados 3 dias de Cesareia a Jerusalém, e os príncipes dos sacerdotes, os principais dos judeus, acudiram ele contra Paulo, que lhe rogavam, pedindo favor contra ele para que o mandasse vir a Jerusalém, armando-lhe insídias para que o assassinassem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo se achava em custódia em Cesareia, e que ele partiria para lá dentro de poucos dias. Por onde, os que dentre vós, disse ele, são os principais, vinde comigo. Se algum crime há neste homem, acusem-no. São Paulo atropela para cessar. Para César. Olha isso. Nossa! Socorro! São Paulo atropela. Olha isso que eu li. É São Paulo apela para César. Bem que a mensagem foi passada. Havendo-se demorado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, baixou a Cesareia e o dia seguinte se assentou no tribunal e mandou trazer a Paulo, o qual, depois de ser ali trazido, rodearam os judeus que tinham vindo de Jerusalém, acusando-os de muitos e graves delitos, que não podiam provar, dizendo Paulo em sua defesa: em nada, pois tenho pecado contra a lei dos judeus e nem contra o templo, nem contra o César. Mas Festo, querendo comprazer com os judeus, respondendo a Paulo, disse: queres subir a Jerusalém e ser ali julgado destas coisas diante de mim? Paulo disse: ante o tribunal do César estou, onde convém que seja julgado. Nenhum mal tenho feito aos judeus, como tu melhor o sabes. E se lhe tenho feito algum mal, ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há daquilo que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, depois de haver conferido o negócio com o conselho, respondeu: para o César tens apelado? Ao César irás. E alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia, a dar os embora a Festo. Demorando-se ali muitos dias, Festo deu notícia de Paulo ao rei, dizendo: Félix deixou aqui preso a um certo homem, por cujo respeito, quando estive em Jerusalém, acudirão a mim os príncipes dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, pedindo que o condenasse, aos quais respondi que não era costume dos romanos condenar homem algum antes de o acusado ter presentes os seus acusadores, antes de se lhe dar liberdade para se defender dos crimes que lhe imputam. Tendo eles, pois, acudido aqui sem a menor dilação, outro dia, sentando-me ao meu tribunal, mandei trazer a este homem, a quem, estando presentes os seus acusadores, nenhum delito opuseram do que eu suspeitava, mas tinham só contra eles algumas questões sobre a superstição e sobre um certo Jesus defunto, o qual Paulo afirmava viver. Duvidando eu de semelhante questão, lhe disse se queria ir ao... E duvidando eu de semelhante questão, lhe disse se queria ir a Jerusalém e ali ser julgado dessas coisas. Mas apelando Paulo para que ficasse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que guardassem até que o remeta ao César. Não sei se era nessa época, para mim era o quiser, né? Então Agripa disse a Festo: eu também queria ouvir a este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Ao outro dia, pois tendo vindo Agripa e Berenice com grande pompa, e depois de entrarem na audiência com os tribunos e pessoas principais da cidade, foi trazido Paulo por ordem que Festo dera. E disse Festo: Rei Agripa, todos os varões que aqui estáis conosco, aqui tendes este homem contra quem toda a multidão dos judeus me fez recurso em Jerusalém, gritando que não convinha que eles viesses mais. Eu, tendo achado que ele não tem feito coisa alguma digna de morte, mas havendo ele mesmo apelado para Augusto, tenho determinado remeter-lo, do qual não tenho coisa certa que escrever ao Senhor. Pelo fim que vou-lo tenho apresentado, é mormente a ti, ó rei Agripa,
a fim de ter que escrever-lhe depois de feita a informação. Por que me pareces em razão remeter a um preso e não informar das acusações que lhe fazem? Discurso de São Paulo diante de Agripa. Disse depois Agripa a Paulo. Capítulo 26. Disse depois Agripa a Paulo. A ti, se te permite falar em defesa de ti mesmo. E então, Paulo, estendendo a mão, começou a dar razão de si. Devendo eu fazer hoje a minha defesa na sua presença, ó rei Agripa, de tudo que me acusam os judeus, me tenho por ditoso, mormente sabendo tu todas as coisas e os costumes e as questões que há entre os judeus. Pelo que eu te suplico, me ouçais com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, uma vez que vivi os primeiros tempos entre a minha gente, em Jerusalém, é certo que a sabem todos os judeus. Conhecendo-me desde os meus princípios, se quiserem dar testemunho disso, porque eu, segundo a seita mais segura da nossa religião, vivi fariseu. E agora sou acusado em juízo por esperar a promessa que foi feita por Deus a nossos pais, a qual nossas 12 tribos, servindo a Deus de noite e de dia, esperam ver cumprida. Por esta esperança, ó rei, sou acusado dos judeus. Reputa-se no vosso conceito por alguma coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? E eu, na verdade, tinha para mim que devia fazer a maior resistência contra o nome de Jesus Nazareno. E assim o fiz em Jerusalém. Eu encerrei em cárceres a muitos santos, havendo recebido o poder dos príncipes e dos sacerdotes. Quando os faziam morrer, consenti também nisso. Muitas vezes, castigando-os por todas as sinagogas, os obrigava a blasfemar. E, enfurecendo-me mais a mais contra eles, os perseguia até nas cidades estrangeiras. Levado destes intentos, indo a Damasceno com o poder e missão dos príncipes dos sacerdotes, ao meio-dia vi, ó rei, no caminho uma luz do céu que excedia o resplendor do sol, a qual me cercou a mim e aos que iam comigo. Como todos nós caíssemos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. E então disse eu: Quem és tu, Senhor? E o Senhor me respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe em pé, porque eu por isso te apareci, para fazer-te ministro e testemunho das coisas que viste, e de outras que te hei mostrar em minhas aparições. Livrando-te do povo e dos gentios, aos quais eu agora te envio a abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e o do poder de Satanás a Deus, para que recebam a perdão dos seus pecados e a sorte entre os santos pela fé que é em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas eu preguei primeiramente aos de Damasco e depois em Jerusalém, e por toda a terra judeia e aos gentios que fizessem penitência e se convertessem a Deus, fazendo dignas as obras de penitência. Por essa causa, os judeus, estando no templo, depois de preso, me tentaram matar. Mas, assistido eu do socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho disso a pequenos e a grandes, não dizendo outras coisas fora daquelas que disseram os profetas Moisés que haviam de acontecer. Que o Cristo havia de padecer, que seria o primeiro da ressurreição dos mortos, e para anunciar a luz ao povo e às gentes. Discussão com Festo e Agripa. Dizendo ele essas coisas e dando razão de si, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te tiram teu sentido. E então, Paulo, eu não estou louco. Ótimo, Festo, mas digo palavras de verdade e de prudência, porque dessas coisas tem conhecimento o rei, cuja presença falo até com toda liberdade, pois creio que nada disso lhe encobre, porque nenhuma dessas coisas que se fez ali há um canto. Crês, ó rei Agripa, nos profetas? Eu sei que crês. Então Agripa disse a Paulo: Por pouco que não me persuades a fazer-me cristão. E Paulo lhe respondeu: Provera Deus que por pouco e muito, não somente tu, senão também todos quantos me ouvem, se fizessem hoje tais qual eu também sou, menos estas prisões. Então se levantaram o rei, o presidente e Berenice, e os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado à parte, falaram uns com os outros, dizendo: Este homem, pois não fez coisa que seja digna de morte, nem de prisão. E Agripa disse para Festo: Ele podia ser solto se não tivesse apelado para César. São Paulo é remetido preso para Roma. Capítulo 27.
Mas como se determinou enviá-los por mar à Itália, que Paulo fosse entregue com outros presos a um centurião da corte Augusta, por nome Júlio. Embarcando num navio de Adrumete, levantamos âncora e começamos a costear as terras da Ásia, perseverando em nossa companhia Aristarco, Macedônio de Tessalônica. Ao dia seguinte, porém, chegamos a Sidom, e Júlio, usando de humanidade com Paulo, lhe facultou ir ver seus amigos, promover-se do que havia mister. E feitos dali à vela, fomos navegando abaixo de Chipre, por nos serem contrários aos ventos. Tendo atravessado o mar de Cilícia da Panfilha, chegamos a Listra, que é da Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que fazia viagem para a Itália, fez-nos embarcar nele. E como por outros muitos dias navegássemos lentamente, apenas pudéssemos evitar o Gnido, sendo-nos contrário o vento, fomos-lhes costeando de Greta a ilha de Creta, junto a Salmona. Navegando com dificuldade ao longo da costa, abordamos a um lugar que chamam de Bons Portos, com quem vizinhava a cidade de Talassa. E como se tivesse passado muito tempo e não fosse já segura a navegação, pelo motivo de haver já até passado o jejum, Paulo os alentava, e dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação começa por ser trabalhosa, e com muito dano, não somente no navio da tua carga, mas ainda nas nossas vidas. Porém, o centurião dava mais crédito ao mestre e ao piloto do que o que Paulo lhes dizia. Como o porto não era azarado para inventar, foram mais deles de parecer que se passasse adiante e ver se alguma sorte podiam, ganhando Fenícia, invernar ali, por ser este um porto de Creta, o qual olha ao Áfrico e ao couro. Tempestade. Começando, porém, a ventar brandamente no sul, cuidando que eles tinham o que desejavam, depois de levantarem âncora de Asson, iam costeando Creta. Mas não muito depois veio contra a mesma ilha um tufão de vento que é chamado Euroaquilão. Sendo a nau arrebatada, e não podendo resistir ao vento, éramos levados, deixada a nau aos ventos. E arrojados da corrente a uma pequena ilha que se chama Cauda, apenas pudemos ganhar o esquife. Tendo-o trazido a nós, eles se valiam de todos os meios, cingindo a nau, temerosos em dar sirte, caladas as velas, eram assim levados. Agitados, nós da força da tormenta, ao dia seguinte alijaram, e ao terceiro dia também arrojaram com suas mãos os aparelhos de nau, e não aparecendo por muitos dias de sol nem estrelas e ameaçando-nos a uma não pequena tempestade, tínhamos já perdido toda a esperança de chegarmos a salvamento. Estamos quase terminando esse capítulo. Visão de São Paulo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, levantando-se então Paulo no meio deles, disse: era por certo e conveniente, ó varões, seguindo o meu conselho, de não ter saído de Creta e evitar esse perigo e dano. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não perecerá nenhum de vós, senão somente o navio. Porque esta noite me apareceu o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo. Não temas, Paulo, importa que tu compareças ante o César, e eu te anuncio que Deus te há dado todos os que navegavam contigo. Pelo que, ó varões, tem de bom ânimo, porque eu confio em Deus, que assim há de suceder como me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Naufrágio. Quando chegou a noite do dia 14, indo nós navegando pelo mar Adriático, perto da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam perto de alguma terra. Lançando eles a sonda, acharam 20 passos. Depois de um pouco mais adiante, acharam 15 passos. Temendo que dessemos em alguns penedos, lançando 4 âncoras desde a popa desejávamos que viesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio depois de lançarem o esquife ao mar, com pretexto de começarem a largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses homens não permanecerem no navio, não podereis vós salvar-vos. Então cortaram os soldados os cabos ao esquife, deixando-no perder. Entretanto que o dia vinha, rogava Paulo a todos que comessem alguma coisa, dizendo: faz hoje já 14 dias que estáis à espera em jejum, sem comer bocado. Portanto, rogo-vos por vida vossa, que comais alguma coisa, porque não perecerá nenhum só cabelo da cabeça de nenhum de vós. Tendo dito isso, tomando pão
Tomando do pão, deu graças a Deus em presença de todos. Depois que o partiu, começou a comer. Todos, com isso, tornaram ânimo e se puseram também ao comer. E as pessoas do navio éramos por todas 276. Depois que se refizeram com a comida, aliviaram o navio lançado o trigo ao mar. Gente, eu leio com muita calma, porque se vocês vissem até como que é separado as palavras nessa Bíblia. Ai, não vou fazer nada, não. Como já tivesse aclarado o dia, não conheceram a terra. Somente viram uma enseada que tinha ribeira, na qual inventavam, se pudessem, encalhar o navio. Pelo que tenham levantado âncoras, se entregaram ao mar, largando ao mesmo tempo as armaduras dos lemes. Levantada ao vento de cevadeira, encaminharam-se à praia, mas tendo nós dardo uma língua de terra, que ambos os lados era torneada de mar, deram com o navio através, e a proa, sem dúvida, afincada, permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a popa se abria com a força do mar. Nestes termos, a resolução dos soldados era matar os presos, por temerem não fugisse algum, salvando-se a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, embaraçou que o fizessem, e mandou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros que se lançassem às ondas, e salvassem e saíssem em terra. E quanto aos mais, uns faziam salvar em tábuas, a outros em cima dos destroços que deram do navio. E neste modo aconteceu que todas as pessoas saíssem em terra. São Paulo em Malta, capítulo 28. E estando nós já em salvo, soubemos então que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros nos trataram com muita humanidade. Portanto, acesa uma grande fogueira, nos atentaram a todos contra a chuva que vinha em razão do frio. Então, havendo Paulo ajuntado o posto sobre o lume, um molho de vídeos e uma víbora que fugia do calor, lhe acometeu a mão. Quando, porém, os bárbaros viram a bicha pendente da sua mão, diziam uns para os outros: certamente este homem é algum matador, pois tendo escapado do mar, a vingança o não deixa viver. Mas é certo que ele, sacudindo a bicha no fogo, não experimentou nenhum dano. Os tais, porém, julgavam que não viesse a inchar e que subitamente caísse e morresse. Mas depois de esperarem muito tempo e vendo que não lhe sucedia mal algum, mudando de parecer, disseram que ele era algum deus. Naqueles lugares havia umas terras do príncipe da ilha, chamado Públio, o qual, hospedando-nos em sua casa 3 dias, nos tratou bem. Sucedeu, porém, achar-se então doente de febre e de disenteria, o pai de Públio. Foi Paulo vê-lo, e como fizesse oração e lhe impusesse as mãos, sarou-o. Depois do qual milagre, todos os que na ilha achavam-se doentes, vinham a ele e eram curados. Eles nos fizeram também grandes honras, e quando estávamos a ponto de navegar, nos proveram que era necessário. De Malta a Roma, e a cabo de 3 meses embarcamos num navio de Alexandria que tinha invernado na ilha, o qual levava por insígnia Castor e Pollux, e arribados a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De lá, correndo à costa, viemos a Régio, e um dia depois, ventando o sul, chegamos em 2 a Puzzolo, onde, como achamos irmãos, eles nos rogaram que ficássemos na sua companhia 7 dias, e passados eles, tomamos o caminho de Roma, donde, porém, tendo os irmãos novas que chegássemos, saíram a receber-nos à praça de Ápio, a praça d'Ápio, às 3 vendas. Paulo, como os viu dando graças a Deus, cobrou ânimo. São Paulo em Roma. Chegados que fomos a Roma, deu-se licença a Paulo que ficasse onde quisesse como um soldado que o guardasse. Mas passados 3 dias, convocou Paulo os principais dos judeus. Havendo-se eles ajuntado, lhes disse: eu, varões irmãos, sem cometer nada contra o povo nem contra os costumes dos nossos pais, havendo sido preso em Jerusalém, fui entregue nas mãos dos romanos, os quais, tendo-me examinado, quiseram soltar-me, visto que não achavam em mim crime algum que merecesse a morte. Mas, opondo-se a isso, os judeus, vi-me obrigado a apelar para César, sem tentar, contudo, acusar de alguma coisa os da minha nação. Por essa causa,
pois é que vos mandei chamar aqui, para vos ver e vos falar, porquanto pela esperança de Israel é que eu estou preso com essa cadeia. Então eles lhes responderam: nós nem temos recebido a carta de Judéia que fale em ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse algum mal da tua pessoa. Porém, quiséramos que tu dissesses o que sentes, porque o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte a impugnam. Tendo-lhe, pois, arrasado o dia, vieram muitos vê-lo ao seu hospício, por os quais ele tudo expunha, dando testemunho do reino de Deus, e convencendo-os a respeito de Jesus pela lei de Moisés, pelos profetas, de pela manhã até a tarde. Uns criam que ele dizia, outros, porém, não criam. Criam no que ele dizia, né? E outros não. E como não estivessem entre si concordes, estavam bem para retirar quando lhes disse Paulo essa palavra. Bem falou, pois, o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: vai a esse povo e dize-lhes: Deus, dê ouvidos, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porque o coração desse povo se endureceu, e dos ouvidos ouviram pesadamente, e apertaram os olhos, porque não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam e ouçares. Seja-vos, pois, notório que aos gentios é enviada essa salvação de Deus, e eles a ouvirão. Tendo acabado disso dizer, saíram dali os judeus, tendo entre si grandes altercações. Conclusão: 2 anos inteiros permaneceu Paulo no aposento que alugara, e recebia a todos que o viam vir, pregando o reino de Deus e ensinando coisas que são concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem proibição. Que linda essa passagem. É isso, galera. Terminamos Atos dos Apóstolos. Próximo vídeo, nós vamos já entrar na Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. E é isso. Um beijo!